galera, bora lá para mais um Fale-me Mais sobre isso, se faz sentido para você. E o tema, eu sei que você ficou meio assim, como assim? A culpa é sua. Eu confesso que essa gravação de agora vai ser para mim um desabafo, sabe? Que eu gostaria, já que a gente já tem vários vídeos que a gente está falando aí junto, né? Estamos interagindo. É um desabafo porque eu queria dizer que eu tenho pânico de cortar cabelo. E sabe, eu quero usar esse canal até pra dizer, mãe, a culpa é sua de eu ter pânico pra cortar cabelo. Porque como vocês já sabem, como eu já contei, né? Na minha infância, na minha adolescência, minha mãe, por causa também de piolho, ela ia e rapava o meu cabelo sem eu saber que ela ia fazer isso, e eu ia pra escola e passava maior vexame. Hoje em dia, eu tenho pânico de cortar cabelo por causa disso. E mesmo que seja, pode ser o melhor cabeleireiro que for, eu já fico tenso só por cortar o cabelo. Porque, claro, foi gravado aí neurologicamente uma questão emocional. E já que é pra gente colocar a culpa, né, em falar dessas coisas como esse desabafo, eu também acabei indo por Nordeste, porque a culpa também foi da minha mãe. Foi da minha mãe e do meu pai, na verdade, porque se eles tivessem bancado uma faculdade pra eu fazer, né, em Taubaté, de onde eu vim, né, do interior de São Paulo, eu possivelmente não teria ido embora. A culpa também é deles. Uma outra coisa que, né, já que a gente tá falando de culpa, claro, o comer milho, já que a gente tá falando de culpa, o comer milho também, culpa da minha mãe, você sabe muito por quê, ela sabe também muito bem por que disso. Até pra eu fazer compras, que a Gabi reclama, então assim, não, deixa que eu vou no supermercado, porque quando eu vou no supermercado, eu vou fazer compras, eu acabo comprando muito mais do que, né, era necessário, e muitas vezes aquelas coisas de bobeira, de bolacha, de uma série de coisas guloseimas. E sabia que a culpa é da minha mãe também? Porque lá na minha infância, eu me lembro muito bem, a minha mãe, ela dava um carrinho de supermercado para eu, criança, eu comprar aquilo que eu quisesse. E claro que eu pegava e começava a encher um monte de guloseimas, né? Culpa da minha mãe também. Agora, para não ficar só da culpa da minha mãe, vamos colocar um pouco de coisa de culpa no meu pai. O meu pai, né, como a gente não tinha, né, meu pai, ele foi sempre presente, mas era meio que ausente, né, é um presente meio ausente, é bem antagônico isso. Mas eu não tive assim, esse super relacionamento com meu pai em relação a ele me passar o mapa de mundo dele, né, ou desse universo masculino. Por isso que hoje eu não entendo nada de carro. Eu não entendo nada de carro. Eu falo o nome dos carros errados da minha esposa, que entende muito mais do que eu, que acaba me corrigindo, e é culpa do meu pai não me ensinar nada de carro. Eu não entendo nada. Eu ligo para outras pessoas. Eu tenho um amigo em Natal que, quando eu tenho alguma dúvida em relação a alguma coisa, eu ligo para ele. Eu lembro que uma vez a gente foi pra... Ele foi me visitar no Rio de Janeiro, eu morava no Rio, e a gente foi num lugar que faz... Não sei nem o nome, eu sei que transforma os carros, né? Começa a colocar um monte de equipamentos nos carros, e tem gente que ama isso, e ele é uma dessas pessoas que amam isso. A gente foi conhecer um rapaz que era bombado aí nas redes sociais, esqueci o nome dele, não lembro nem o nome do negócio do carro, e a gente foi juntos, né? E aí, cara, não entendia nada de carro, ele achando fantástico estar ali presente, conhecer o rapaz foi dar uma volta num carro que eu também não lembro o nome, e eu sei que esse carro tava todo equipado, acho que é equipado que chama, tava todo equipado, e aí quando foi assim, eu fazia questão de entrar no carro para escutar o barulho que não tinha, era tipo, você escuta o barulho que não existe, né, dentro do carro, de tão silencioso que era. E aí ele pegou e foi, eu fiquei lá de fora assim, super de boa, não entrei. Quando o rapaz voltou, ele falou assim, nossa, né, o seu amigo não foi junto com a gente. Ele falou, você ouviu o barulho do escapamento? Aí eu fiz assim, tipo assim, pô, nem sabia que barulho de escapamento era esse, né? E é culpa do meu pai, né, de eu não ter entendido nada disso. Da mesma maneira que o meu pai gosta de futebol e eu não entendo nada também de futebol, só assisto quando é Copa do Mundo. Culpa do meu pai, porque o meu pai também não me ensinou, não acompanhou, não entendo nada de futebol, tá? É bem difícil, né? Eu tenho algumas conversas dentro desse universo masculino de futebol, de carros, de moto, dessas coisas, porque eu não entendo nada. Tá sendo ótimo até fazer esse desabafo aqui. Eu queria até colocar uma culpa em outra pessoa, que é aquela que vocês também já conhecem, né? Eu ia me tornar empresário, era o momento que agora vai e não deu certo. Que me levou de João Pessoa para Natal. Culpada dela por não ter sido empresário antes. E eu poderia aqui falar tantas outras coisas e colocar a culpa em tantas mais pessoas que, parece até que é um alívio, né?
Talvez você possa estar olhando aí do outro lado e falar assim, caramba, né? Tem tantas coisas também que outras pessoas, é culpa delas que eu esteja assim, ou que eu seja assim. E você sabia que isso de colocar a culpa só te faz ficar no papel de vítima? De vítima, porque é tão fácil a gente colocar a culpa do nosso não sucesso, para não utilizar a palavra fracasso, mas de coisas que a gente sofreu, ou que não foi tão interessante pra gente, ou que a gente não desenvolveu. É tão fácil a gente jogar a culpa na pessoa, ao invés de assumir a responsabilidade e ficarmos como vítimas. É claro que hoje eu não tô nem aí pra futebol, também nem ligo pra não entender de carro. A questão do milho também não tem nada a ver. Acho que a questão da faculdade e tudo não seria interessante se eu tivesse feito, ou seja, uma série de outras coisas. Tanto que quando eu fui criar esse roteiro, né, para poder falar aqui, eu falei, caramba, eu preciso iniciar colocando a culpa dos meus pais. E é tão difícil porque para mim eu ressignifiquei. Lá vai falar sobre ressignificação de novo. Eu não sei se você já ouviu, mas existe um documentário na Netflix chamado Eu Não Sou o Seu Guru, de Tony Robbins, que é na verdade, ele é um ícone do universo de coaching e é excelente. Tem uma história que tem uma mulher lá, uma menina com a mãe dela. Eu sei que ela começa a culpar o pai, que é drogado ou ex-drogado, uma coisa assim. E o Tony, muito sabiamente, ele ressignifica a culpa, o rótulo de culpa. E é tão interessante a transformação que acontece. Sugiro que você, se não assistiu ainda, assista, você vai lembrar em relação a isso, porque eu trouxe muito para o processo de coaching e também é utilizada essa ressignificação de rótulos que são negativos, porque é tão fácil a gente colocar a culpa nos nossos pais, né? E como que a gente não faz isso? Como a gente coloca a culpa no chefe, culpa em tantas pessoas e não assume a responsabilidade de você ser o protagonista, de você ser o responsável por se tornar aquilo que você quiser se tornar. Mas o que é interessante é que ele coloca você pegar a culpa, mas com muita ênfase, com muita intensidade, mas também culpar todas as pessoas pelas coisas boas que você se tornou por causa dessas situações. E é tão interessante quando você faz isso, eu já fiz, por isso que para mim foi muito difícil colocar a culpa nos meus pais, né, mas era preciso para esse contexto. Do quanto que é culpa dos meus pais e principalmente da minha mãe. Eu sou uma pessoa mais independente. Eu ter conseguido ir para o Nordeste e ter me virado, depois mudei para o Sudeste de novo, para o Rio de Janeiro. Fiquei tão independente porque minha mãe me ajudou a ser assim. Minha mãe me criou assim, com essa independência. Eu culpo também o meu pai pela minha generosidade, porque o meu pai é tão generoso. E isso ele tem demonstrado em tantas ações. Sabe quando você pega e coloca a culpa, mas no processo positivo? Porque eu sei que tem várias coisas que aconteceram que você coloca a culpa em outras pessoas. Mas sabia que isso auxiliou a forjar a pessoa que você se tornou? Eu gosto muito da pessoa que eu me tornei. Você gosta da pessoa que você se tornou? Se você não gosta de alguma coisa ainda que é inerente à sua personalidade, aquilo que você se tornou, por que você fica jogando a culpa na outra pessoa e você não assume a responsabilidade de fazer diferente e fazer isso mudar? Agora saiba que, da mesma maneira que você culpa as outras pessoas, coisas boas saíram dali. Tenta utilizar o princípio da culpa, mas pelo inverso, culpar pelas coisas boas que você se tornou. Porque se não fosse a maneira que eu fui educado, eu não me tornaria a pessoa que eu me tornei. Eu jamais iria embora para o Nordeste, eu começaria a minha vida profissional se não fosse os meus pais, se não fosse culpa deles. É culpa deles a pessoa que eu me tornei. E aí você começa a mudar o foco, você começa a ressignificar. Existe uma premissa na programação neurolinguística que diz, até peguei aqui para não falar ela errada, a habilidade de você mudar o processo de como experimenta a realidade é mais útil do que mudar o conteúdo dessa experiência. Ou seja, essa habilidade, o coach, a programação linguística te fazem se tornar habilidoso nisso, de você mudar a forma que você experimenta aquilo que é a realidade, é muito mais proveitoso do que você tentar modificar o conteúdo. Ou seja, eu tenho como modificar o conteúdo do meu passado? Não, você não tem como modificar o conteúdo do seu passado, mas você tem como modificar como você olha para esse passado, que significado você dá para esse passado, como você experimenta essa realidade. Porque sabia que a realidade ela é interna, ou seja, você reage não à realidade em si, porque a realidade é uma soma de realidades de percepções, mas da maneira que eu observo
observe todos os acontecimentos e rotulo, isso se torna a minha realidade. E fazer essa ressignificação, fazer essa modificação para como eu experimento esses acontecimentos é mais importante do que o próprio conteúdo. Faz sentido para você ressignificar e culpar pessoas que não foi tão interessante aquilo que aconteceu, ou naquele momento pode ter sido ruim, mas você sabe que daquela situação, aquela situação foi semente de algo positivo que hoje você se tornou? Se fizer sentido isso para você, envie esse vídeo e culpe alguém pro lado positivo, mas não envia assim, olha, dá uma olhada, não, já envia culpando, eu te culpo por causa de... e mostre todas as coisas que aquela pessoa é culpada de positivo que vem em você. É uma grande ressignificação. Então se fizer sentido pra você, desabafe também colocando na culpa. Eu sei que quando a minha mãe vê isso, ela vai querer morrer, né? De quando ela vê esse começo do vídeo, que ela vai ser, meu Deus, pronto, pirou o cabeção. Mas é tão positivo a gente culpar os nossos pais das coisas positivas que nós nos tornamos, e aquilo que você acha que deveria ter sido diferente, não se esqueça, você não modifica o passado, mas você pode modificar a maneira que você lê esse passado, a maneira que você busca uma referência em relação a ele. Por isso que tudo aquilo que você culpa hoje, para e pensa que algo positivo aquela situação te tornou, e se possível for, culpe pessoalmente aquelas pessoas ou até culpe as próprias situações, porque isso você entra num processo de ressignificar um termo que é tão pesado, né? E te faz ficar numa posição de vitimista, ao invés de protagonista da sua própria vida. Quem você está precisando culpar? Se isso fez sentido para você, bacana. Se não fez sentido, a culpa é sua. Alguma coisa deve ter feito sentido pra você. E eu vou ficando por aqui. Eu fui, mas eu volto. Isso tudo fez sentido pra você?